Tudo no universo é geométrico. Quer se trate de pessoas, árvores, gatos, planetas, sistemas solares, estrelas, o que quiseres. Tudo no universo pode ser medido numa escala geométrica. Dito isto, é importante notar que a criação também é geométrica. O que vamos analisar hoje é o padrão da criação. Essencialmente, o que isto significa é que tudo no universo resulta de um único padrão. Não estou a inventar isto. Esta imagem única vai mudar tudo. Quando mencionei na lição 5 que os antigos egípcios e civilizações ainda mais antigas conheciam uma compreensão básica e mais profunda do universo, esta é a flor da vida, e é também o padrão de criação de tudo o que existe. Mesmo as coisas não tangíveis, as emoções, os pensamentos, a música e todo o seu espectro, tudo provém desta imagem. Ok, então há 13 sistemas de informação que saem da flor da vida. Hoje, vou mostrar-vos como a realidade física se pode manifestar, que é apenas um dos 13 sistemas. Em lições futuras veremos mais. Também é importante notar que, no início, pode não fazer sentido. Peço-vos que não escolham imediatamente ignorar isto, e que observem com uma mente aberta, e tentem ver isto de uma nova maneira. Além disso, quero dizer-vos que ao aprenderem sobre geometria sagrada simplesmente observando, estão a absorver apenas uma quantidade muito minúscula de informação. Se queres realmente aprender mais, tens de começar a desenhá-la. Não estou a brincar. Quando se faz isto, começa-se a ver as coisas de uma nova maneira. Começa a perceber por que é que as coisas são feitas da forma que são feitas. Eu prometo. A flor da vida era conhecida em todo o mundo nos tempos antigos. Foi encontrada na Irlanda, Turquia, Israel, Egito, China, Grécia, Alemanha, Índia e Islândia. Também há registros de ter sido encontrada em Inglaterra, no Tibete, no Japão, na Suécia, na Lapônia, no Yucatã e acho que em 14 outros lugares. Esta coisa está em todo o lado. Não só isso, mas em todo o mundo tem o mesmo nome, a flor da vida. Agora, para entender a flor da vida, primeiro temos que falar sobre como ela é formada. Isto pode tornar-se incrivelmente complexo, por isso vou tentar manter as coisas simples. Imaginem a consciência, ou espírito, a flutuar no vazio, o que significa que é o nada, e depois o espírito. Não há corpo físico ou mente, apenas espírito, e é tudo. Depois, a escuridão, essencialmente nada, à volta do espírito, para o infinito. O espírito decide fazer alguma coisa, por isso expande a sua consciência à sua volta, até onde pode ir sem se mexer. Cria uma esfera à sua volta. Este é o primeiro círculo da flor da vida. Depois, o espírito tem consciência do que está à sua volta em 3 graus e 60. Desloca-se até a extremidade da esfera, em qualquer lugar, e repete o que fez da primeira vez. Cria esta imagem, que também cria a Vesica Piscis. Dentro da Vesica Piscis, há uma vasta e incrível quantidade de conhecimento sobre largura, proporção, profundidade. Também as raízes quadradas de 2, 3 e 5, que são números eternos. Mas mais interessante ainda é a informação geométrica sobre a luz. Falaremos disso daqui a pouco. Agora, o espírito não tem outra escolha senão fazer isso de novo. O espírito não tem falhas, e por isso, vai mover-se sem falhas, criando o próximo círculo aqui ou aqui, exatamente a um raio de distância do outro círculo ao lado. Cada vez que o espírito move outra esfera, mais e mais conhecimento sai da imagem que é criada. A primeira imagem completa a ser formada é esta. Ela tem 2 nomes, a semente da luz, ou o padrão de Gênesis, e por uma boa razão. Agora vamos olhar para o livro do Gênesis por um segundo. Cada um destes movimentos ou criações de círculos pode ser visto como um outro dia. No primeiro movimento, a segunda esfera, criou-se o conhecimento não só das proporções matemáticas, mas também da luz. A primeira frase do Gênesis diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face da água. Na frase seguinte, Deus diz: faça-se a luz. A chave aqui está na ordem. O movimento aconteceu primeiro. Então, a luz aconteceu imediatamente depois. Bem, mas e as águas? Bem, temos de nos lembrar que a Bíblia foi muito alterada ao longo do tempo. Os antigos egípcios diriam que a forma como as nossas Bíblias modernas começam a criação é impossível, especialmente se pensarmos nisso do ponto de vista da física. Imaginemos um espaço escuro e infinito que se estende para todo o sempre em todas as direções. Estamos a flutuar sem nada, não podemos cair, mas para onde é que cairíamos? De um ponto de vista puramente físico ou matemático. Do ponto de vista matemático, o movimento em si, ou a energia cinética, é absolutamente impossível no vazio. Nem sequer se pode rodar, porque o movimento não se pode tornar real, a não ser que haja um outro objeto no espaço à nossa volta. Assim, os antigos egípcios diziam que antes de Deus se mover sobre a face da água, ele teria primeiro de criar algo para se mover em relação a ela. Portanto, o padrão do Gênesis. Depois de 3 esferas, temos a Santíssima Trindade. Outra coisa interessante, diz-se em muitas Bíblias do mundo, não apenas na Bíblia cristã, que no 4º dia do Gênesis, exatamente metade da criação foi concluída. Partindo do primeiro movimento, exatamente metade dos círculos foram formados no 4º dia. 5º dia do Gênesis, 6º círculo, mais informação, e depois, no 6º dia, dá-se um milagre geométrico. O último círculo forma uma flor completa de 6 pétalas. É isto que muitas Bíblias anteriores queriam dizer quando diziam que no princípio eram 6. A nossa Bíblia até dizia que a criação se formou em 6 dias, e isto encaixa exatamente. Este é o padrão do Gênesis, e por isso é chamado o padrão do Gênesis. É também o início da criação do universo em que vivemos. Estes movimentos originais do espírito são muito importantes, mas agora vamos ver algo ainda mais fixe. Outra imagem que surge deste padrão é esta. Chama-se a árvore da vida. Muitos podem reconhecer isto como a cabala judaica ou hebraica, mas a cabala não originou esta imagem, e há provas disso.
A árvore da vida não pertence a nenhuma cultura, nem mesmo aos egípcios, que esculpiram a árvore da vida em 2 conjuntos de 3 pilares no templo de Karnak, Luxor, há mais de 5.000 anos. Está fora de qualquer raça ou religião, como acontece com todas estas imagens. São padrões que estão intimamente ligados à natureza. Também notará que cada círculo da árvore da vida tem o comprimento ou a largura da vesica Piscis. A segunda imagem, para além do Gênesis na flor da vida, é o ovo da vida. Este é formado durante o segundo movimento do vórtice. Após a sua conclusão, cria uma imagem como esta, uma forma tridimensional que pode segurar na sua mão. Se ligássemos os seus centros, veríamos um cubo. E daí? O que é que isso interessa? Bem, os antigos egípcios importavam-se porque estavam preocupados com a criação, a vida e a morte. Chamavam a este conjunto de esferas o ovo da vida. Provavelmente ainda não acredita em mim, mas esta forma é a estrutura morfogênica que criou o seu corpo. Toda a vossa existência física está dependente da estrutura do ovo da vida, e tudo o que vos rodeia foi criado a partir dessa forma. Desde a cor dos teus olhos até ao comprimento dos teus dedos, isto é uma lição completa por si só, por isso vamos continuar por agora. Em todo o mundo, a flor da vida foi sempre feita exatamente da mesma maneira. Este padrão pode claramente continuar para sempre. No entanto, eles sempre pararam depois do 19º círculo. Por quê? Bem, porque não queriam que vissem o que vos vou mostrar. Naquela altura, esta imagem e conhecimento eram tão sagrados que não podiam permitir que se tornassem conhecimento comum. Era apropriado naquela altura. No entanto, agora, ou usamos a informação, ou caímos ainda mais na escuridão. Em biologia, todas as células têm uma zona pelúcida à volta da borda. Estes círculos à volta da flor da vida são a zona pelúcida da flor da vida. Deves removê-los e depois completar as esferas que foram cortadas pela zona pelúcida. Com mais um passo, terás o segredo. Termine o desenho, junte os últimos círculos que faltam, e terá isto. Esta imagem é o fruto da vida. Este padrão de 13 círculos é uma das formas mais sagradas que existem. Chama-se fruto porque é o resultado. O fruto a partir do qual foi criado o tecido dos pormenores da realidade. Lembram-se quando falamos da energia masculina e feminina, na 4ª lição? Como podem ver, esta imagem é feminina. Não tem nenhuma linha reta. No entanto, quando se combinam linhas masculinas com estes círculos femininos, acontece uma coisa espantosa. O que se faz é desenhar uma linha reta desde o centro de cada círculo até cada um dos outros círculos desta imagem. Quando se faz isto, obtém-se uma imagem que é conhecida em todo o universo, em todo o lado, como o cubo de Metatron. É um dos sistemas de informação mais importantes do universo. Um dos padrões básicos de criação existentes. Então, o que é o cubo de Metatron? Bem, qualquer pessoa que tenha estudado geometria sagrada, ou mesmo geometria normal, sabe que existem 5 formas únicas no universo. E que elas são cruciais para compreender tanto a geometria regular como a sagrada. São os chamados sólidos platônicos. Um sólido platônico tem certas características por definição. Em primeiro lugar, todas as suas faces têm o mesmo tamanho. Por exemplo, um cubo, o sólido platônico mais conhecido, tem um quadrado em cada face. Portanto, todas as suas faces têm o mesmo tamanho. Em segundo lugar, as arestas dos sólidos platônicos têm todas o mesmo comprimento. Todas as arestas do cubo têm o mesmo comprimento. Em terceiro lugar, só tem um tamanho de ângulos internos entre as faces. No caso do cubo, esse ângulo é de 90 graus. E quarto, quando colocado no interior de uma esfera, todos os pontos tocarão perfeitamente a aresta da esfera. Com esta definição, existem apenas 4 formas, para além do cubo, que se enquadram nesta descrição. Então, quais são elas? Bem, temos o dodecaedro, o tetraedro, o octaedro, o isosaedro e o hexaedro. Todas estas formas encontram-se no cubo de Metatron. Este conhecimento é também a origem da alquimia original. Os antigos alquimistas e grandes almas como Pitágoras, pai da Grécia, consideravam que cada forma tinha um aspecto elementar. O tetraedro era considerado fogo, o cubo era terra, o octaedro era ar, o isosaedro era água e o dodecaedro era éter. O éter, também conhecido como prana, e a energia dos taquiões são todos a mesma coisa. Estendem-se a qualquer lugar e são acessíveis em qualquer ponto do espaço, do tempo e da dimensão. Este é o grande segredo da tecnologia do ponto zero. A esfera é o vazio. Estes 6 elementos são os blocos de construção do universo, e eles criam as qualidades do universo. Em resumo, este é o primeiro sistema de informação que sai do fruto da vida através do cubo de Metatron. Na alquimia, raramente se falava de éter. Li que na escola pitagórica, se proferissem a palavra dodecaedro fora da escola, matavam-vos na hora. Era assim que esta forma era sagrada. 200 anos mais tarde, quando Platão era vivo, discutia-a, mas apenas com muito cuidado. Isto porque o dodecaedro está perto da borda exterior do vosso campo energético e é a forma mais elevada de consciência. Há muito mais aqui, mas acho que não posso ir muito mais longe neste momento. De qualquer forma, reconheces isto? A tabela periódica dos elementos? Cada um dos elementos desta tabela tem uma relação geométrica com uma destas 5 formas. Os acadêmicos modernos ridicularizaram esta ideia até aos anos 80, quando o professor Robert Moon, da Universidade de Chicago, demonstrou que toda a tabela periódica dos elementos, literalmente tudo no mundo físico, se baseia nestas mesmas 5 formas. De facto, em toda a física, química e biologia modernas, os padrões geométricos sagrados da criação estão a ser redescobertos. Outro exemplo é o ovo da vida que vos mostrei anteriormente. Espero que isto vos ajude a compreender o quão incrível e importante é esta descoberta. Tudo o que a ciência moderna sabe sobre os elementos e a realidade está ligado através dos sólidos platônicos, que saem do cubo de Metatron, que é formado a partir do fruto da vida, que vem da flor da vida, que é feita pelo espírito. Que raio! Quer estejam convencidos ou não, esta é a peça que faltava no puzzle. Tudo se resume ao espírito. Não te esqueças que este é apenas um dos 13 sistemas de informação que criaram o universo.
Se quiser estudar isto em profundidade por si próprio, o melhor recurso que conheço é o livro O Segredo Antigo da Flor da Vida. Muito bem, vou terminar com algo que penso que vão gostar. Acreditas em extraterrestres? Mesmo depois da quinta lição, sei que muitos de vós podem estar cépticos. Acreditariam em mim se eu vos dissesse que os extraterrestres têm vindo à Terra e nos têm ajudado há muito tempo? Não? Que tal agora? Esta é a flor da vida num círculo de colheita. Lembrem-se, a flor da vida não está apenas ligada a tudo no universo, mas também à consciência, ao espírito. Aqui está outra. E mais uma. Aqui está a Vesica Piscis, num círculo de colheita. Ao criar estes círculos nas plantações, os extraterrestres têm estado a afetar e a ajudar a consciência do planeta. Não tenham medo dos extraterrestres. Eles estão aqui para ajudar. You need more.